Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas. Estamos iniciando mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Hoje, eu, Itamar Prada, diretor de Marketing e Inovação da Compass Minerals, acompanhado do Rafael Silvano, gerente de desenvolvimento de mercado dos cerrados da Compass Minerals, teremos os hosts desse programa. Rafael, dê o seu olá para os nossos ouvintes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Rafael Silvano, gerente de desenvolvimento de mercado da Compass Minerals da região dos Cerrados. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, Rafael, seja bem-vindo. Neste episódio, temos a honra de receber o consultor agronômico, empresário, produtor rural e amigo Orlando Carlos Martins. Orlando, grato por aceitar o nosso convite. Gostaria que você iniciasse contando para nós um pouco da sua trajetória profissional, que é bastante vasta e rica. Para nós é um prazer participar desse evento que vocês irão aí veicular, né? E a nossa história com a Compass é longa, pode-se dizer que iniciamos aí esse trabalho na agricultura numa mesma época. E a questão da história nossa na agricultura, eu formei agronomia em 1985, aí dentro do meu curso de agronomia fiz em Dourados, Mato Grosso do Sul, fazia algum trabalho de consultoria, mas quando eu terminei o curso eu entendi que faltava muito conhecimento nessa área para melhorar a produtividade das culturas. Aí fui para Viçosa fazer mestrado em 86, e durante o curso a minha intenção era fazer o mestrado para adquirir conhecimentos na área de solos e nutrição de plantas para trabalhar com consultoria. Mas as universidades na época, elas tinham os cursos de mestrado, mas mais com o objetivo de formar profissionais para trabalhar com ensino e pesquisa. Então eu fui uma das primeiras pessoas a fazer o curso, mas com esse objetivo de trabalhar com consultoria. Eu fiz o curso com esse foco, e quando eu terminei o curso em 88, eu comecei a trabalhar com consultoria na área de solos e nutrição de plantas. Então, eu fui um dos primeiros profissionais com especialização aí para o campo, e fomos tendo ao longo da minha vida profissional muitos desafios, desenvolvendo e resolvendo muitos deles, né? E muitos na área aí de micronutrientes também. Então, é uma visão já, né? Na época eu tinha uma visão mais ampla do processo de nutrição, em função do próprio curso de mestrado, que nós temos aí muito mais conhecimento do que é fornecido num curso de agronomia, né? Um curso básico de agronomia. E com isso fomos fazendo a consultoria, recebendo problemas e resolvendo problemas. Então, a minha história aí profissional é uma história de campo, né? Não cheguei a dar aulas, a trabalhar com pesquisa oficial, mas desenvolvi muitos trabalhos aí em termos práticos no campo, envolvendo aí toda a área de solos e nutrição de plantas. Muito legal, Orlando. Você realmente abriu uma porteira para uma geração, realmente, né, de profissionais que buscaram mais conhecimentos nas academias, em mestrado, para depois realmente voltar ao campo com a consultoria, né? Interessante que você passou por quase todos os estados, né? Você formou em Dourados, depois estudou em Viçosa, tem consultorias no Mato Grosso, produção no Nordeste. Conta para a gente um pouco dos cenários aí de estados e regiões que você teve a oportunidade de passar ao longo dessa história profissional. No começo da minha atividade como consultoria, eu quis ampliar o máximo possível meu leque de trabalho. E em 1990, 92, eu tinha consultoria no Rio Grande do Norte, a 30 quilômetros do mar, trabalhando com consultoria em melão, uva, acerola, frutas. E tinha consultoria no Rio Grande do Sul, em Bagé, a 30 quilômetros do Uruguai, trabalhando com implantação de pastagens aí consorciadas, com leguminosas, e além do Rio São Francisco, Januária, Itacarambi. Então eu fiz uma diversificação muito grande.
E depois de algum momento eu resolvi focar mais nas culturas de soja, algodão, milho e pastagem. Aí acabei restringindo um pouco mais esse universo de trabalho. Mas esses anos iniciais foi importante, o fato de ter me envolvido com muitas atividades me fez assim levar tecnologia, às vezes, de uma cultura para outra, e com isso inovar algumas atividades. Então, por exemplo, a cultura do algodão, quando eu comecei a trabalhar com algodão, em 1993, eu acabei pegando muito de tecnologia que nós estávamos usando na cultura do melão, que é uma planta também de crescimento indeterminado, como algodão, e levando um pouco dos conceitos dentro dessa fruta para o algodão, e com isso conseguimos, em poucos anos, obter produtividade de 300 arrobas de algodão por hectare no Cerrado, que parecia que era um absurdo aí, olhando isso com o que existia na época, né? Porque na época as produtividades eram em torno de 160, 180 arrobas por hectare nos solos férteis do Paraná e São Paulo. Então falar em 300 arrobas no Cerrado era uma coisa impensável. Mas eu vejo que essa fase inicial ela foi importante justamente para abrir um pouco essa cabeça de pegar tecnologias que já eram dominadas de uma cultura e levar para uma outra, e com isso avançar de uma maneira mais rápida na melhoria das produtividades. A gente sempre realmente tem essa oportunidade de aprender muito com culturas diferentes, né? Porque até você tem uma experiência muito interessante também no que se refere a usar a experiência de culturas agrícolas na área de pastagens também. Sim, a questão da área de pastagens, né, no Brasil é uma área pouco explorada dentro da questão do potencial de produção que existe nessa área, né? Plantas C4, plantas com potencial de crescimento muito alto. Então, o Brasil, aí, na questão de pastagens, nós temos uma região muito grande explorada com pastagem, mas de uma maneira muito extrativista. O que o pecuarista normalmente faz é tirar a vegetação nativa e plantar lá uma espécie de pastagem que se adapta à região e explorar aquilo sem adubação ao longo de décadas, né? Quando nós pegamos a quantidade de fertilizantes usados nas áreas de pastagem do Brasil, dividimos as toneladas pelos hectares de pastagem, nós chegamos à conclusão que apenas 1% das áreas de pastagem são adubadas no Brasil. Enquanto as áreas aí agrícolas, a grande maioria são adubadas. Então, e como nós também fomos um dos primeiros aí na início da década de 90 a adubar a pastagem, nós fizemos todos os estudos e vimos que tinha viabilidade econômica a adubação, e tivemos assim muito bons resultados nessa área, aumentando muito a produtividade de carne. E na época, na década de 90, o que nós encontrávamos muito de resistência quando se falava em adubação é que o pecuarista ele preferia comprar mais terra, e quando um hectare de pastagem diminuía a produção, ele adquiria mais área, implantava pastagem, e com isso ele tinha lá a produção dele se mantendo em função de aquisição de mais áreas. A terra era barata, na década de 90, em torno de $100 por hectare, terra no Mato Grosso, no Pará, e com isso não era muito justificado você pagar às vezes $200 na tonelada de adubo para melhorar a produção. Mas hoje o que nós vemos? Com a questão do aumento dos valores das terras de maneira geral e com menos oferta de terra para continuar esse processo de expansão, cada vez mais existe aí uma pressão para aumentar a produtividade das pastagens. Nós vemos que o grande gargalo é a parte de nutrição de plantas para obter produtividades mais altas. Orlando, muito interessante sua colocação. A gente viu realmente eu estou trabalhando aí nos Cerrados há alguns anos, uma crescente já por diversos pecuaristas buscando e se interessando por novas tecnologias, pensando em nutrição mais eficiente, intensificação de sistemas de produção, né? Assim como os agricultores que trabalham com soja, milho e algodão, por exemplo, né? E dentro disso, nós como Compass, estamos
estamos muito preocupados com isso e sempre vamos procurar trazer tecnologias para o agricultor nesse sentido. Falando um pouco sobre sistemas de produção, assim, na tua visão, tanto pastagem como soja, milho, algodão, do ponto de vista química, física e biológica, qual na tua visão é o pilar que o agricultor hoje está melhor manejando, assim, se fosse para você classificar? Quando nós pegamos, então, os solos e dividimos nessas três fases, né, a parte química, física e biológica, o que nós observamos que as culturas, elas enriquecem melhor os solos na parte química, mas piora na fase física e na biológica. Enquanto a pastagem é o contrário, essas gramíneas tropicais, plantas C4, braquiárias, pânico, ele tem uma produção muito grande de massa, de raízes, e com isso nós enriquecemos o solo com carbono, descompactamos, nós temos melhoria física e melhoria biológica, mas temos às vezes um empobrecimento químico, porque se não for colocado nutriente e explorado aí com gado, acaba perdendo nutriente. Então nós vemos que o Brasil, esse domínio da agricultura tropical, ele é recente. Então, no passado, nem se acreditava que seria possível, né, fazer o que o Brasil tem feito com a agricultura tropical. Então, nós temos nos países de clima temperado uma situação que o próprio clima, o próprio congelamento do solo ajuda nessa questão da descompactação, nessa questão de afofar o solo e ter uma situação de crescimento de raiz melhor. Quando nós vamos para o clima tropical, nós temos aí condição de fazer 2 culturas por ano, mas nós temos que trabalhar muito com o solo em condição de umidade inadequada, né? Colhendo aí soja em janeiro, fevereiro no cerrado e plantando milho safrinha. E com isso nós vamos tendo uma piora na fase física do solo, principalmente. E se não houver um aporte de pelo menos 13 toneladas de matéria seca hectareano, o que é muito difícil só com soja e milho safrinha, nós vamos diminuindo a matéria orgânica do solo e com isso vamos piorando aí a biologia. Muito bom, Orlando. E aproveitando um pouco dessa experiência que você compartilhou e essa visão sobre o manejo nos aspectos físicos, químicos e biológicos, eu queria trazer um outro tema à tona também. Você que é um membro do SESB desde a fundação, né, do comitê, o SESB, que é o Comitê Estratégico Soja Brasil, esse ano completa 12 anos e tem sido realmente uma fonte muito interessante de aprendizado, né, de novas práticas. Eu gostaria que você realmente comentasse um pouco sobre essa experiência que você teve aí, já foi presidente do SESB por mais de um mandato, né, e tem uma experiência grande à frente e trabalhando em conjunto com o comitê. Então, conta para nós aí um pouco de quais foram os principais aprendizados desses 12 anos de SESB no Brasil. Quando nós começamos o SESB, o objetivo era tentar entender onde é que estavam as limitações na produtividade da cultura da soja, que a produtividade da soja ela teve lá um aumento crescente da década de 70 até no início dos anos 2000, e depois, no início dos anos 2000, nós observamos uma estagnação no ganho de produtividade. E quando nós temos uma commodity que para de ganhar produtividade, a tendência é essa commodity ter dificuldade econômica, porque os custos sempre tendem a aumentar ao longo do tempo. Então, nós criamos o CESB, o Comitê Estratégico Soja Brasil, com a intenção de descobrir onde é que estavam essas limitações, de tal maneira que nós pudéssemos resolver isso aí e voltar a ter ganho de produtividade no Então, nós observamos que nós tínhamos aí ao longo depois dos anos 2000, um avanço grande de tecnologia em termos de genética, de máquinas, produtos químicos, e a produtividade não avançava no mesmo ritmo. Então, nós criamos aí o concurso de produtividade, né, o Desafio Nacional de Produtividade Máxima, com a intenção de nós
naquela época já entendíamos que essa pesquisa oficial feita nas universidades, feita nos órgãos de pesquisa, tende a isolar fatores, estudar cada fator de forma isolada. E a produtividade, a alta produtividade, ela vem da junção de vários fatores, né, de uma forma harmoniosa para que a alta produtividade ocorra. Então, nós entendemos que o agricultor, ele é o que tem mais, que faz isso normalmente na atividade dele, né, que ele tem que tomar lá um monte de decisões, escolher variedade, o adubo, o momento de aplicar, toda a tecnologia, e para obter lá o resultado final dele. Então, nós criamos o concurso com essa intenção, de dar liberdade para o agricultor, medir a produtividade, e naqueles locais onde a produtividade fosse alta, acima de 90 sacos por hectare, estudar aquilo, né, divulgar a informação do que ocorreu, de tal forma de, no futuro, irmos entendendo cada vez mais em que situações, em que conjunto de fatores colocados de certa forma, que essas produtividades maiores ocorriam. Então, no início, começaram a aparecer algumas produtividades acima de 100 sacos por hectare. Nós ficamos assim, um pouco de dúvida se aquilo era real, né, ou tinha tido algum erro, mas começou a se repetir. Na mão de algumas fazendas, alguns consultores, aquilo começou a se repetir anos após anos, e nós começamos a ver que não, que aquilo era verdadeiro e que algumas atuações, em algumas situações, nós tínhamos uma frequência maior de ocorrência. E começamos a tentar entender esse processo da alta produtividade, de onde que ele vinha, como que ele se formava. Então, nós, no início, achávamos que íamos encontrar algum nutriente, algum fator assim que nos levasse a isso, né? Que tivesse às vezes em falta, que nós pudéssemos agregar com certa facilidade e iríamos ter uma desobstrução aí da produtividade. Mas o que foi ficando mais evidente ao longo dos anos é que a alta produtividade, ela depende de todo um conjunto de fatores favoráveis, onde entra a parte além da questão dos fatores relacionados com genética, manejo da cultura e químicos, fungicida, inseticida, parte de proteção, também a parte de solos envolvendo a parte química do solo, a parte física e a parte biológica. A parte química, se nós quisermos uma soja produzindo acima de 100 sacas, não vai ocorrer se tivermos alguma falha, faltar algum nutriente, algo não estiver aí em quantidade adequada para que isso ocorra. Então, todos esses fatores são importantes. A proteção da planta, proteção de praga, doença, a genética de alto potencial, o manejo, o plantio no momento certo, espaçamento, densidade de plantio, tudo isso é importante. Só que o que nós observamos ao longo dos anos? Que essa situação ela é muito comum de ocorrer nas áreas agrícolas do Brasil. O que normalmente limita a produção, quando uma lavoura é bem conduzida e uma lavoura produz 60 sacas e a outra produz 90, essa alimentação, na maior parte das vezes, ela está relacionada com a parte física do solo, mais física do que biológica. Então, a rubisco é a enzima da vida, né? É a enzima da fotossíntese, que nós vamos ter a fixação do CO2, e a eficiência dessa rubisco, ela está diretamente ligada com a parte física do solo. Então, a parte física, um solo com baixa compactação, menos de 1,5 megapascal, o ideal é que tenha em torno de 1 megapascal, que essa semana do ar consiga crescer em profundidade, nós vamos ter uma planta com estômago aberto, chegando aí uma quantidade maior de água nessa planta, e com isso nós vamos ter então mais CO2 dentro do vacúolo. Essa planta, ela tendo aí uma folha mais fria, que está chegando mais água, evaporando mais água, vindo de profundidades maiores, nós temos também uma difusão do CO2 do ar para
a parte líquida dentro da célula, que esse é um ponto que na agronomia nós quase não discutimos, né? É um ponto aí de fisiologia misturado aí com física dos gases, mas nós normalmente nós constatamos, estudando a fundo, como que era possível, né, uma produtividade de soja, aí tivemos aí áreas acima de 140 sacos por hectare, e quando nós falamos aí em difusão de gases, acima de 30 graus centígrados, quando a temperatura ela chega em 30 graus centígrados, nós começamos a ter muito pouca difusão do CO2 do ar para a solução, e com isso, mesmo que a gente tenha o estômago aberto, a taxa de fixação do CO2 na planta reduz muito. E nós temos até um trabalho interessante, que o autor pegou uma planta de morango numa solução nutritiva e resfriou a água, todas as condições iguais. Então, numa situação normal, temperatura do ar próximo de 27 graus, ele abaixou a temperatura da solução nutritiva, que a planta estava exposta, em torno de 23 graus, aí ele resfriou essa solução para 15 graus. O resfriamento da solução nutritiva de 23 graus para 15 fez com que a produtividade do morango quase dobrasse, aumentou 90%. Excepcional, Orlando, muito bem colocado. Acho que o comitê que o SESB formou, né, todo o pessoal que compõe, realmente o objetivo é o que de comum essas áreas realmente, né, do Rio Grande do Sul até o Piauí, até o norte do país, o que de comum a gente pode extrair, né, do ponto de vista de sistemas de produção, e nós da Compass também temos observado muito. Sistemas quimicamente estão muito bem corrigidos, eu acho que o produtor já está conseguindo manejar isso muito bem, por experiência de campo, por consultorias muito bem treinadas, vamos falar assim, mas ainda assim existem alguns gaps, né? A gente vê muito o próprio SESB nos trazendo que as áreas de alta produtividade, alguns nutrientes têm que estar realmente num patamar muito interessante, como enxofre e boro, por exemplo. É um ponto importante nesse sentido. E eu queria trazer um tema aqui, que eu acho que é algo que você é muito respeitado no mercado, Orlando, por isso. Qualidade fisiológica de sementes de soja ou até de pastagem. Hoje você, como empresário, trabalhando no ramo de sementes de pastagem, sendo uma semente muito reconhecida no mercado. Gostaria que você comentasse um pouco sobre a tua visão em relação ao que a nutrição das plantas, de maneira geral, tem impactado e como você valoriza o impacto na qualidade fisiológica de semente, ou seja, de pastagens ou mesmo de soja e outras culturas, que eu vejo que você tem muito a colaborar conosco. Sim, a semente é o resultado então, final da planta, né? E então o que nós observamos é que uma planta bem nutrida, ela tem condição de produzir uma semente de qualidade melhor, uma semente com vigor mais alto, uma semente que terá aí uma viabilidade por mais tempo. Quando nós falamos de semente, ela vai um pouco além, né? Nós temos a nutrição, que é importante para essa semente ela chegar até ela, os elementos que ela precisa para germinar e ter vigor. Mas também é importante todo o processo da planta em si. Então, por exemplo, uma planta de soja que tem aí um problema de nutrição, que em algumas plantas nós temos aí ela secando mais cedo ou morrendo primeiro algumas plantas, nós vamos ter grãos que chegaram mais cedo, que já vai perdendo a germinação e acaba perdendo um pouco a qualidade dessa semente. Então é importante que a gente tenha uniformidade. A nutrição, ela é um dos componentes para que a gente tenha essa uniformidade, mas não é só ela. A questão de praga, doença, nematóide, são coisas que também acabam interferindo. Agora, todo o processo de colheita, a umidade dessa semente, todo o processo de cuidado e de armazenamento também influencia. Então, eu vejo que a nutrição
tem um peso grande, mas não é só nutrição. Quando falamos de semente, a parte de manejo, a parte de outros cuidados são importantes. Armazenamento, então são vários aspectos. É um ponto que uma semente de boa qualidade não é algo fácil, né, de se fazer. Nós vemos hoje aí várias empresas investindo em refrigeração dessa semente para ter mais longevidade, mas a nutrição não pode ser descartada. Parte dos micronutrientes, de zinco, de cobre, de manganês, de boro, são importantes. Eles têm uma importância grande aí para ter uma semente de alta qualidade. Para o transporte, né? Com transporte para a semente, tudo isso é importante. Mas não esquecer que só isso não é suficiente. Tem que ter todo aí um manejo para conseguir aí um resultado satisfatório nessa área. Muito bom, Orlando Itamar. Olha, que engraçado. Eu morei 2 anos em Formosa, Orlando, e eu tive a oportunidade de acompanhar algumas áreas de produção da sua empresa, né, de sementes de pastagem. Fiquei muito surpreso do ponto de vista positivamente falando, sabendo que, olha, um agricultor investe na pastagem pensando em qualidade de semente, em zinco, manganês, cobre, níquel, em todos os macronutrientes, logicamente, né? E eu fiquei muito feliz de saber que um agricultor investe tanto em nutrição muito bem, pensando, lógico, o sistema de produção são 52 fatores envolvidos, mas do ponto de vista de nutrição, acho que nas suas áreas você se preocupa muito e deixa tudo muito equilibrado. Eu fiquei muito feliz de saber, na oportunidade, já trabalhava pela Compass, que você manejava isso muito bem. Fazemos esse trabalho, sim. É importante fazer. Quando você estava comentando sobre toda essa questão da Rubisco, né? Eu fiquei pensando se um estudante de primeiro ano de engenharia agronômica, ele deveria escutar o nosso Plantcast. E realmente você passou por quase toda uma grade curricular ao longo de uma resposta, né? A gente teve a oportunidade de falar sobre análise física do ambiente, física do solo, fertilidade, genética, fisiologia vegetal, bioquímica. Eu acho que isso traz a complexidade e a responsabilidade dos engenheiros agrônomos do campo de realmente ter levar a agricultura para outros patamares, né? Então, realmente foi muito legal a sua explanação. E trazendo um pouco dessa questão mais conceitual que você comentou, o que você traria, logicamente, sem pensar em receita de bolo, mas em melhores práticas aí que tem contribuído para esse equilíbrio das questões físicas, químicas e biológicas no sistema de produção envolvendo soja? Quando nós falamos que a questão da química ela está numa situação mais confortável, eu enxergo que a genética da soja, vamos falar da cultura da soja hoje, ela permite potenciais de produção muito mais altos do que os que estão ocorrendo. Então, hoje a maior parte dos produtores tem em média em torno de 55 a 60 sacas por hectare, e a genética, a maioria dessas variedades tem potencial para produzir acima de 100 sacas por hectare. E por que não ocorre, né? Essa é a grande pergunta. Então, o que nós enxergamos? É como se nós tivéssemos lá uma tampa, né, que não permite com que a gente consiga pular mais alto do que aquela tampa está segurando. Quando nós falamos em desobstruir essa potencial de produção, melhorando a parte física e biológica do solo, o que vai ocorrer? Qual que é a nossa expectativa? É que a partir do momento que nós conseguimos melhorar essa parte, nós voltaremos a ter problemas de limitação na parte química, que é o que se espera, né? Então, hoje, se a limitação da produtividade está em 60 sacas por hectare, e de repente eu elimino isso aqui e coloco esse limite em 90 sacas, mas a parte química talvez não esteja suficiente para produzir 90. Ela está sobrando para 60, mas daqui a pouco, quando chegar em 70, 75, 80, eu vou começar a ter outras limitações. O que seria muito interessante para o agricultor e para todas as empresas que trabalham nisso, né? Porque nós teríamos respostas a adubos foliares maiores, respostas a
a nutrição maior do que, às vezes, o que ocorre atualmente, porque a limitação maior não está ali no nutriente, né? No fósforo, no elemento em si. Então, eu vejo que passando por um momento onde a genética ela está sobrando, nós temos genética para bem mais, está faltando física do solo, principalmente, talvez no segundo momento, biologia, mas a física é o que está limitando hoje, a maior parte das áreas. Tem uns trabalhos aí feitos pelo IAPAR no Paraná, que tem muitos solos, tem muitos solos aí que estão com a capacidade de infiltração de água no solo abaixo de 20 milímetros por hora nesse sistema de manejo. Nós temos aí informações na Bolívia, que é um solo fértil, mas um solo com alto teor de silt, que tem locais que o solo chega a 5 milímetros por hora de infiltração. Então, nós vamos criando aí uma situação, máquina, solo tropical, trafegando em cima dessas áreas, com umidade, durante aí muitos anos, né, todos os anos acontecendo isso, e passa a colhedeira, a bazuca, pegando essa soja, a plantadeira, nós vamos levando para uma situação de física de solo ruim. O que nós temos visto? Aí nós temos dois mecanismos para poder reverter esse quadro. Uma melhoria da física usando equipamento. Nós fizemos aí alguns trabalhos nessa área. O que nós observamos? Que quando nós fazemos a intervenção mecânica, nós temos um ganho grande no primeiro ano. Então, nós temos lá um solo compactado, a produção está ruim, e nós entramos com um subsolador ou algum equipamento que vai melhorar a parte física. Primeiro ano temos ganhos de produtividade bons, 5, 10 sacos de soja por hectare. Mas da mesma forma que nós fazemos essa melhoria física, esse solo vai voltar a sentar de novo. Ele vai voltar a sentar e no segundo ano, o normal é nós termos uma produtividade menor do que aquela que a gente vinha tendo normalmente. Então, quando nós chegamos e arrebentamos aquilo tudo, ficamos com a situação física melhor do primeiro ano. Mas quando esse solo assenta de novo, e nós vamos supor, fizemos uma subsolagem até 60 centímetros de profundidade, esse solo perdeu essa estrutura até 60 centímetros. E na hora que ele adensa, aí aqueles canais que existiam, que eram poucos, deixaram de existir. A situação fica pior do que era. Então, o que nós temos observado? Que essa estruturação, ela tem que ser feita com plantas preferencialmente gramíneas. Então, nós vemos, hoje nós observamos, que a produtividade nas regiões mais frias, no caso aí, vamos pegar o estado do Paraná, que nós temos dentro do mesmo estado, duas situações bem distintas, o norte do Paraná e o sul do Paraná. O norte do Paraná, nós temos o cultivo da soja, o milho safrinha, e o sul do Paraná, como nós temos geada aí no inverno, não tem milho safrinha. É soja com milho no verão e trigo, aveia, azevém no inverno. Então, o manejo de plantas, o Ivo Frari é um consultor que ele, dentro do SESB, ele teve lá produtividades acima de 100 sacas por hectare durante 5 anos consecutivos. E ele é um consultor, um agrônomo, consultor nessa área, e ele sempre prezou muito essa questão de plantas, né, de trabalhar com plantas. Muito interessante e os comentários, Orlando, realmente acho que são um bom norteador para os produtores e consultores do campo, né? E um dos pontos que você comentou nos traz uma reflexão bem interessante, né? Para cada estágio de produtividade, vão surgindo outras limitações. E eu me recordo de um trabalho do SESB de 2016, bastante interessante, que ele trazia escalas de produtividade, partindo aí de 50 sacos por hectare até 110 sacos por hectare, em que fazia uma correlação com qual era o percentual de agricultores que usavam no fertilizante de plantio tecnologias que contivessem magnésio, ou enxofre, ou micronutrientes. E para quem estava na casa dos 50 sacos por hectare, apenas 30% adotavam uma tecnologia de uma nutrição mais equilibrada. E 70% dos produtores dessa faixa de produtividade geralmente estavam fazendo uma nutrição mais voltada apenas a fósforo e potássio. Para quem já estava num patamar ao redor de 100 até 110 sacos por hectare, isso se invertia. Os produtores que atingiam esses níveis, que já estavam realmente trabalhando e superando as questões de física do solo, como você bem comentou,
chegavam a 80% deles tinham adotado uma tecnologia de uma nutrição mais balanceada, né? Como você é uma das referências aí de um trabalho de longa data com sistemas diagnóstico voltado à nutrição também, eu queria que você realmente comentasse o que você vê pela frente, né? O que vem pela frente, a gente trabalhando todas essas questões de física de solo, o quanto que ganhará de importância essa questão de uma nutrição equilibrada e muitas vezes com nutrientes que a gente não tem um foco tão grande na nutrição hoje, né? Como é que você vê isso? O que eu vejo é que quanto maior o patamar de produtividade a ser trabalhado, nós temos que nos preocupar com mais detalhes. Então, como nós colocamos inicialmente, um solo de cerrado, se nós não corrigirmos a parte química, a produtividade é zero. No primeiro momento, mesmo que tenha uma fase física e biológica muito boa nos primeiros anos de cultivo. Quando nós vamos, então, melhorando essa parte química, a produtividade avança, só que nós vamos piorando a parte física e biológica com esse manejo que nós temos adotado. Nós não vamos conseguir uma produtividade de soja de 90 a 100 sacas se tiver faltando algum nutriente. Isso aí é uma situação, e não só faltando, mas os aportes de nutrientes serão maiores. A exportação de potássio de uma soja de 90 sacas, ela é 50% maior do que uma soja de 60 sacas. Nós não vamos poder fugir disso, né? O que nós temos aí observado é que se o fator limitante for a física do solo, e ele colocar todos os elementos, isso e também a produtividade mais alta não ocorre. Ela só vai ocorrer quando tudo isso estiver sendo aplicado de maneira conjunta. Quanto maior a produtividade, nós vamos ter que nos preocupar com esses detalhes do micronutriente, em que forma ele está, né, que momento de aplicação. Então, na parte de produtividade de soja, eu enxergo da mesma maneira, que a partir do momento que nós temos aí uma situação de um potencial de produção maior, nós vamos ter que trabalhar mais afinado a parte da nutrição também, né? E vamos precisar colocar tanto do ponto de vista de qualidade da nutrição, como também de quantidade, que nós teremos maiores exportações e vamos ter que atender aí a essa situação de uma maneira mais profissional. E eu vejo que esse é o processo que nós teremos no futuro, né? A partir do momento que o agrônomo, o agricultor entender e identificar qual é o fator limitante, ele vai arrumar uma maneira de fazer isso aí e conseguir avançar nesse caminho da produtividade. Eu vou para a minha última pergunta, Orlando, e aproveitando um pouco dessa última questão que nós discutimos um pouco de futuro, e é uma pergunta de futurologia. Em 2025, qual que é a sua visão de onde estará o patamar produtivo da soja no Brasil? Olha, eu vejo que a produtividade de soja começou a melhorar no Brasil, né? Nós vimos aí que ela começou a descolar. Alguns produtores já têm atingido produtividades mais altas. Nós tivemos o ano passado o ganhador aí do SESB de produtividade do Centro-Oeste, foi a Fazenda Reunidas, de Rio Verde. E é interessante essa fazenda, eles tiveram lá então uma produtividade da área do concurso de 107 sacas de soja por hectare. Mas o mais interessante dessa fazenda é que é uma fazenda que cultiva lá mais de 5 mil hectares de soja, e a produtividade média da área toda foi de 85 sacas, 85,5 sacas por hectare, né, a produtividade média. E no ano anterior foi de 83 sacas e meia por hectare. Então, fazendas grandes com produtividade acima de 80 sacos por hectare em 2 anos consecutivos. Então, eu vejo que cada vez mais os agricultores vão conseguindo identificar e arrumar manejos que vai melhorando isso. Então, eu vejo que a tendência é da produtividade crescente ao longo do tempo, porque além de ser um processo que não são todos os agricultores que vão adotar ele simultaneamente, né? São alguns que vão adotando,
e a média desses que adotaram melhora, e com isso acaba melhorando a média do todo, né? Mas eu acredito que nós temos uma média aí de produtividade crescente e que em 2025 essa produtividade ela será maior que a de hoje, em algum percentual aí, não vou me arriscar quanto de percentual, mas ela será crescente e talvez seja aí, a gente pode trabalhar nos últimos 3, 4 anos e ver o ganho de produtividade que nós estamos tendo. Eu acredito que ele vai continuar avançando nesse mesmo ritmo. Gostaria de agradecer muito ao Orlando, né, pela pessoa do Orlando em contribuir muito. Eu acho que o Itamar foi muito feliz quando falou que o Orlando praticamente, para quem está na agronomia ou até recém-formado e já formado, escutando o nosso Plantcast com o Orlando, passando por todos esses pontos, realmente é muito satisfatório poder participar desse bate-papo com vocês e muito obrigado. Orlando, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite e deixo agora o espaço para que você deixe sua mensagem final para os nossos ouvintes. Eu agradeço aí a participação, vejo que a agricultura no Brasil é uma agricultura nova, né? Essa agricultura de clima tropical, o Brasil saiu na frente nessa área. Nós avançamos já bastante, mas temos muito para avançar. Eu vejo com bons olhos o futuro, mas a parte de nutrição vai ter que acompanhar produtividades maiores, com mais aporte de nutriente e tudo mais. Então, para nós é um prazer aí participar com vocês e divulgar essas ideias para que outras pessoas se conscientizem mais dessas limitações e consigam melhorar a produtividade em suas áreas. E com essa mensagem, passando realmente aí uma visão bastante positiva sobre as perspectivas para o agro, né, que vive buscando soluções para os maiores desafios do campo, nós encerramos a nossa edição de hoje do Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Até a próxima! O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.